Caros irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos a festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Nós vemos que nos últimos anos a devoção aos santos anjos cresceu. Prova disso é esta igreja cheia. Numa noite de quarta-feira, muita gente, eu sei, tem feito a quaresma de São Miguel, essa quaresma devocional, cuja origem remonta a São Francisco de Assis, cuja memória, inclusive, nós vamos celebrar na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro. A igreja celebra São Francisco de Assis. E os franciscanos celebraram na semana passada ou retrasada, agora me falha a memória, celebraram os estigmas que São Francisco recebeu durante a quaresma de São Miguel, lá no Monte Alverne. Recebeu os estigmas de Nosso Senhor. Essa quaresma devocional se inicia no dia 15 de agosto, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, e há justamente uma conexão entre São Miguel e Nossa Senhora. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Apocalipse, o trecho em que é mencionado São Miguel. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão que varria a terça parte das estrelas do céu. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Mas esse capítulo 12 começa justamente falando da mulher vestida de sol, que São João viu no céu, um grande sinal. A rainha do céu, aquela que deu à luz Jesus. E o dragão parou diante da mulher. Em seguida é mencionado São Miguel. Nós sabemos que a Virgem Maria é a rainha do céu, é a rainha dos anjos. Com ela, nós lutamos contra o dragão. Existe uma batalha espiritual acontecendo. Uma luta entre o bem e o mal. O demônio é o autor e o princípio do pecado. O pecado é rebelião contra Deus. Não servirei. Acontece que os anjos, a igreja nos ensina que os anjos são os seres mais nobres, as criaturas mais nobres criadas por Deus. São espíritos puros, não têm corpo, são incorpóreos, imateriais, invisíveis, embora Deus permite que algumas vezes eles apareçam visivelmente, mas os anjos não têm corpo, são seres incorpóreos, imateriais, puramente espirituais e, portanto, invisíveis. É o que nós dizemos quando, no primeiro artigo do credo, professamos que Deus criou o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. Então Deus criou não apenas o mundo material, mas também o mundo espiritual. Não apenas as coisas visíveis, mas também as invisíveis. E que coisas invisíveis são essas que Deus criou? Que seres são esses? Os anjos. E Deus criou os anjos para quê? Para que os anjos, assim como nós, o amassem
e os servissem. Para que foram criados os anjos? Assim como nós, os anjos foram criados para amar e servir a Deus. Para serem amados por Deus, e são seres dotados de inteligência e de vontade, assim como nós. Portanto, eles podem conhecer o amor de Deus, saber que Deus os ama e amar Deus de volta. E Satanás fez o quê? Disse: não servirei, eu me recuso a obedecer a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus. E ele arrastou 1/3 dos anjos consigo. Existe uma hierarquia, são 9 coros dos anjos. Quem rezou durante a quaresma o terço de São Miguel, reza, um Pai Nosso, 3 Ave Marias para cada um dos 9 coros dos anjos, as 9 hierarquias. E deve ter percebido que São Miguel é um arcanjo, e os arcanjos pertencem à hierarquia inferior dos anjos, estão acima apenas dos anjos. Satanás pertencia lá às hierarquias superiores, tronos, querubins, serafins. Lúcifer significa portador da luz. No entanto, Miguel vence a soberba de Satanás. O pecado de Satanás é também o pecado dos nossos primeiros pais. É um duplo pecado de soberba e desobediência. E a resposta de São Miguel, a soberba, a desobediência de Satanás e seus anjos que dizem: não serviremos, é o seu nome. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele vence a soberba com a humildade. O pequeno Miguel se torna príncipe, que quer dizer o primeiro, o príncipe das milícias celestes, dos exércitos celestes. Aliás, quando nós, na missa, antes da consagração, cantamos o hino dos anjos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. A palavra que se usa em latim, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sabaoth, na verdade, é uma palavra hebraica que não foi traduzida para o latim, assim como aleluia, assim como amém, assim como hosana. São palavras hebraicas que não foram traduzidas. E o latim não traduziu, embora no português seja traduzida por Senhor Deus do Universo. Uma outra tradução para essa palavra Sabaoth é Senhor Deus dos exércitos celestes, consequentemente do universo, O Senhor Deus dos exércitos celestes, dos astros, dos poderes celestes, dos anjos. Miguel é o príncipe das milícias celestes, o primeiro, por causa da sua grande humildade. E aqui outra semelhança entre Miguel e Nossa Senhora: a humilde serva do Senhor. São Miguel vence o demônio por causa da sua humildade. A Virgem Maria vence o demônio, é aquela que pisa a cabeça da serpente infernal por causa da sua humildade. Ora, Satanás e seus anjos e os nossos primeiros pais caíram por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. Não quiseram amar a Deus, não quiseram servir a Deus, não quiseram obedecer a Deus. Qual é o antídoto? Qual é o remédio contra o orgulho? É justamente a humildade.
O contrário da desobediência é a obediência. Aquilo que Santo Irineu de Lyon, lá no século II, dizia: o nó da obediência que foi atado por Eva foi desatado por Maria. Por isso ela é a desatadora dos nós. Ela desata o nó da desobediência e assim nos liberta do pecado, dizendo o seu sim a Deus, quando os nossos primeiros pais disseram não. Eles se uniram a Satanás e seus anjos nessa desobediência, nessa pretensa autossuficiência. Eu não preciso de Deus, sereis como deuses. Foi o que a serpente disse a Eva: se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses. Sereis independentes de Deus, autossuficientes. Vocês irão se emancipar de Deus. Não precisarão mais dele. E com Miguel, com a Virgem Maria, nós dizemos: quem como Deus? Nós somos dependentes de Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, que nos ama. Nós queremos amá-lo e servi-lo. Os anjos, criaturas tão nobres, nos servem por ordem de Deus, por amor a Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Os anjos tão nobres, humildemente nos servem, lutam por nós, para nos conduzir a Deus. Além de São Miguel, as Escrituras nos revelam também os nomes de outros 2 arcanjos. Existem outros arcanjos, mas nós só conhecemos os nomes desses 3. A gente ouve por aí gente dando nome a outros anjos, mas isso não é da tradição católica. Nós católicos conhecemos apenas o nome desses 3 arcanjos: Miguel, Gabriel, aquele que recebeu de Deus uma missão que, se os anjos pudessem sentir inveja, certamente sentiriam inveja de Gabriel. Ele recebeu de Deus a mais sublime das missões, de anunciar à Virgem Maria que ela conceberia e daria à luz o Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E não apenas anunciar, mas também, em nome de Deus, receber o consentimento de Maria. Porque Maria também podia ter dito não. Maria era livre para dizer sim ou dizer não. Mas ela, toda de Deus, humilde, a humilde serva do Senhor, disse sim. Então, ele é o portador da mensagem, da palavra de Deus. A sua palavra é palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra do anjo que não é dele. Ele é portador de uma palavra que vem de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele recebeu o consentimento de Maria para apresentá-lo a Deus. O seu nome significa força de Deus. E por último, Rafael, que acompanha Tobias na sua viagem, que é o portador da cura de Deus a Tobite, cego,
Rafael, que significa Deus curou. Então, hoje nós veneramos, honramos esses 3 espíritos celestes, reafirmando a nossa fé católica na existência dos anjos, dos espíritos criados por Deus. Também, consequentemente, nós cremos na existência dos maus espíritos, daqueles que Deus criou por amor, mas que, usando mal a sua liberdade, se recusaram a amá-lo. E nós somos ajudados pelos anjos para dizermos o nosso sim, para amarmos e servirmos a Deus, porque foi para isso que Deus nos criou. Os anjos já tomaram posição. Os anjos já não podem voltar atrás na sua decisão de amar ou não a Deus. Nós ainda podemos. Assim como uma pessoa depois da sua morte não pode voltar atrás, os anjos também não podem voltar atrás. Já tomaram posição, já decidiram. Nós ainda podemos decidir se queremos viver para amar e servir a Deus por toda a eternidade, ou se queremos viver para odiar e desobedecer a Deus por toda a eternidade. E nós sabemos quem já venceu essa batalha. Cabe a nós decidir de que lado nós ficaremos. Mas nós já sabemos que o Cordeiro venceu, o leão da tribo de Judá. E nós queremos estar com Ele, com a Virgem Maria, com São Miguel e os santos anjos. No dia 2, nós vamos celebrar a memória dos santos anjos, da guarda que Deus nos deu. Os anjos estão ao nosso lado para nos ajudarem a vencer o mal, a vencer as tentações, para dizermos sim a Deus, fazermos a sua vontade, amarmos a Deus, assim como eles decidiram amar e servir a Deus. O Novo Testamento fala dos anjos, e por isso não pode haver dúvida em relação a isso. O próprio Jesus, no Evangelho de hoje, fala dos anjos. E nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, os anjos a serviço da igreja, libertando Pedro, Paulo das prisões. Então nós pedimos a intercessão desses nossos amigos, amigos de Deus e nossos amigos do céu, que louvam a Deus, que contemplam a face de Deus no céu e que combatem por nós. Quando Deus desceu do céu, o céu também desceu. E é por isso que os anjos estão conosco. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, Deus desce do céu, o céu se faz presente na terra. Deus na terra e o homem no céu. Então os anjos também estão presentes. Por isso é que nós cantamos o seu cântico antes da consagração. E são eles que levam a Deus as nossas preces. São eles que levam a Deus as nossas súplicas e trazem as bênçãos de Deus para nós. Peçamos que eles intercedam por nós, que nós sejamos sensíveis às suas inspirações, aos seus apelos, aos seus conselhos que eles nos dão para chegarmos à glória do céu, para fazermos a vontade de Deus, dizermos o nosso sim a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.